Olá, boa noite. Depois de atravessar a cidade, estamos aqui para dar início à nossa live, uma live comemorativa a partir deste ano, né, de 2026, um ano jubilar, né, um ano de um jubileu especial dos 25 anos da chegada da professora Ângela Alisbelo ao Brasil, né? Então, nós estamos aqui hoje com um convidado especial para que vai nos dar um pouco desse contexto histórico. Muito bem-vindos, vamos entrando para a gente dar início. Hoje é uma véspera de feriado, né, no Brasil todo, e aqui em São Paulo a animação do trânsito está completa, né? E hoje nós tivemos uma reunião do grupo dos líderes dos grupos de pesquisa, né? E como eu sou líder do grupo de introdução ao pensamento de Edith Stein, lá no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, nós tivemos uma reunião presencial lá no final da tarde e foram mais de 2 horas para chegar até aqui, mas aqui estamos e eu vou já recebendo aqui o Danilo para entrar conosco. O Danilo não chegou aqui ainda. Vamos aguardar um pouco mais. Boa noite, Cecília. Boa noite, Yara. Vamos lá, o pessoal entrando aí. Muito bem-vindos. Nós vamos receber o Danilo Souza Ferreira. Ele fez uma pesquisa intitulado Dos Altares às Universidades, a recepção das obras de Edith Stein no Brasil, de 1948 a 2018. Então hoje, você que gosta de história, e você também que não gosta, mas é necessário, né, compreender esse percurso, né, como nós já adiantamos esse ano completa os 25 anos da chegada da professora Ângela Alisbelo, nós vamos ter uma série de atividades, né, relacionadas a isso. E essas lives entram também neste ambiente comemorativo, né? Nós vamos receber várias pessoas aqui até setembro que estiveram presentes, que tiveram contato, que foram impactadas por essa presença da professora Ângela Alisbelo aqui no Brasil, e o Danilo vai nos introduzir nessa parte histórica. Ele divide ali o estudo dele em duas fases principais, né? As fases de 1948 a 1980 e de 1980 a 2018. E nós vamos entender um pouquinho esses marcos aqui que ele fez. Deixa eu colocar aqui meu óculos de leitura. Eita, o José está dizendo aqui que vai estar em novembro em Colônia, na Alemanha, visitando o Carmelo, onde viveu Edith Stein. Que maravilha, Gleiton. O Danilo está aqui, está pedindo para entrar, mas não está ainda a notificação. Que estranho. Deixa eu ver se ele está aqui. Danilo. Então, eu mandei um convite aí para você. É só você aceitar. Sim, agora sim. Agora foi. Viram lá, Danilo. Olá, Obrigada. Ana, como vai? Tudo bem? Obrigada pela presença, obrigada pela paciência. Não, eu que agradeço. Entendo caminhos de feriado, como você falou, o pessoal está animado, mas que bom que deu certo. Graças a Deus deu certo para a gente poder conversar. Maravilha, Danilo. Então, eu já fui aqui meio que
apresentando aqui um pouco da tua, né, o título da tua tese, os aspectos ali da tua pesquisa. Você divide ali em duas fases principais. A gente quer entender um pouco dessa divisão, né? Você faz ali o estudo de 1948 a 2018, mas aí você divide em duas fases, né? Ali do início até 1980 e depois de 80 a 2018 nós vamos querer compreender os motivos dessa divisão. Mas antes, Danilo, eu gostaria de te ouvir, queria que você se apresentasse um pouco, inclusive falando como foi que surgiu esse interesse seu, né, por Edith Stein, você como historiador, como foi que a história te conduziu até ela, enfim. Então, se apresenta um pouco para que a gente também possa te conhecer melhor. Perfeito. Bem-vindo a todos. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade, a professora Magna, a professora Maria Cecília, ao grupo de pesquisadores que sempre mantém viva a memória, a história e o pensamento de Edith Stein, que, como diz o professor Moisés Farias Rocha, é uma grande família em torno de Santa Edith Stein, em torno do conhecimento que ela passou para a gente. E a minha relação para chegar nos estudos steinianos, ela advém um pouco desse caminho do estudo da intelectualidade, do estudo da religião e principalmente dos intelectuais católicos. Eu sou graduado em História pela Federal de Ouro Preto, fiz meu mestrado, meu doutorado em História das Ideias, em História da Cultura, em História dos Intelectuais, e fiz um segundo mestrado em Literatura Comparada Brasil e Argentina. E dentro dos estudos, sempre comecei os estudos tentando entender essa constelação intelectual, essa história das ideias, e foi apresentado o estudo de Santa Edith Stein por o hoje padre D'Artagnan, que é um pesquisador steiniano, hoje está atuando na Faculdade Dom de Mariana, e do professor Moisés Farias Rocha, da Universidade de Ceará, querido Moisés, através dos encontros steinianos, inclusive do segundo simpósio steiniano que aconteceu em Salvador. Desde ele eu acompanho o processo de recepção e encontro da história das ideias de Santa Edith Stein. Fiz o meu TCC sobre ela, conceito de história nela, fiz o meu mestrado para trabalhar o conceito de tempo em Stein como a empatia, como uma aproximação que a Stein traz de um horizonte possível, de um futuro possível, a partir da empatia como compreensão de tempo e de história. E o doutorado fiz a recepção de Edith Stein, pensando a recepção dela enquanto mapeando essa historiografia e mostrando como a historiografia brasileira, uma história das ideias latino-americana, passa pela recepção de Santa Edith Stein. Maravilha. Mas por que ela? Você acha que você já sinalizou aí que foi o padre D'Artagnan, a partir de. Então foi a amizade com essas duas pessoas, o Moisés e o padre D'Artagnan, que te aproximaram dela? Foi isso? O que foi que te tocou de modo particular para estudar ela e não outro autor? Santa Edith Stein, ela tem uma característica que ela é muito interessante, que é, ao mesmo tempo, ela é uma pensadora que enfrenta grandes dilemas de sua época histórica, mas também ela é uma pesquisadora que tem uma abertura para uma concepção de intelectual, de transcendente, que não é comum a muitos intelectuais durante o século XX. Tá? Ela faz um percurso intelectual muito interessante, muito fascinante. Algo que a gente não vê em muitos pesquisadores, e ela se torna uma figura fascinante de ser pesquisada. As próprias cartas de Santa Edith Stein, que hoje, graças a um esforço do grupo, inclusive de pesquisadores da Santa Edith Stein, estão traduzidas para o português, a biografia de Santa Edith Stein, o diálogo de Tomás de Aquino com Russell, permite a gente a ver como que ela é uma figura que ela
traz um modelo de intelectual que é tão necessário nos dias de hoje e, ao mesmo tempo, é tão difícil de encontrar. Então, a abertura dela para o transcendente, a concepção dela de entender um processo de revolução científica na sua época contemporânea, que era a relação com a psicologia, mas sem abrir a mão da cultura como ponto fundamental para chegar na essência humana, a busca dela pela verdade, são temas que ainda nos faltam hoje. Ainda nos faltam como uma percepção de ciência, como uma concepção de intelectual nos dias de hoje. Isso eu acho que fez eu escolher ela entre outros pesquisadores, entre outros estudos, porque ela nos traz um caminho, ela nos traz um itinerário para percorrer esse caminho junto com ela. E ao mesmo tempo que é extremamente sofisticado a discussão de Santo Stein, ela tem um olhar de ensino muito próprio. Ela tem uma metodologia que consegue fazer essa discussão complexa e sofisticada ser muito acessível. Isso é outra coisa que atrai muito isso na Stein, que é essa forma dela de escrever. Ela consegue ter uma forma de escrever que é muito... Não é que é muito fácil, mas ela é muito pedagógica de se aprender. E isso também permite a gente a ver como ela percorre caminhos para a construção de um novo modelo de intelectual, de um novo modelo de percepção, que dá uma resposta para dilemas de um mundo que se torna cada vez mais plural. Então, a Stein, ela casa essas duas dimensões. A pluralidade da modernidade, mas aí ela não abraça essa pluralidade como uma forma simples e fácil, e ao mesmo tempo ela enfrenta e ela pensa essa pluralidade, ela não a nega, mas pensando ela como modelo de intelectual que está aberto para caminhos outros, como a metafísica e como uma ciência no auge do seu tempo. Então ela casa com esses dois mundos e se torna uma pessoa autêntica a partir dessa reflexão. Maravilha, gostei. Muito bem justificado, Danilo. Parabéns. Pode continuar estudando. Obrigado, Wagner. Então vamos lá, né, para a sua tese, né? A gente também, a tua explanação também vai servir para nos ajudar a colocar o chão aqui, né, o contexto histórico, que nós vamos convidar pessoas, né, vamos fazer aí uma sequência de 10 lives até setembro, se Deus quiser, convidando pessoas que estiveram mesmo, né, participaram dessa chegada da professora Ângela Lisbela aí ao longo desses 25, não só da chegada, mas da permanência, né? Uma vinda contínua durante praticamente os 25 anos, né? Mesmo quando veio a pandemia, ela continuou vindo de modo virtual, mas nunca deixou, ao longo desses 25 anos, ela nunca deixou de marcar presença aqui no Brasil, sobretudo neste ambiente intelectual, no ambiente acadêmico, né, no ambiente fenomenológico, enfim. Então, a professora Ângela, né, junto com a irmã Jacinta Turolo Garcia, formaram uma parceria assim, muito, muito fecunda. E o seu estudo, ele ainda vai anteriormente a essa chegada, né? Então, eu queria que você nos situasse, né? Porque a gente quer entender um pouco desse contexto histórico para que, quando chegarem os próximos convidados, a gente já ter esse terreno bem pavimentado, né? Então, nos fale um pouco sobre isso. Perfeito. Quando a gente faz um trabalho historiográfico, é muito interessante a gente ter acesso aos documentos, aos escritos. E a recepção de Santo Epstein, a recepção de Epstein no Brasil, ela foi algo que vai dizer de sua época, mas também algo muito surpreendente. A história ela nunca está no passado, ela sempre está no nosso presente, olhando para este passado. Então a gente vai no passado e ele é capaz de nos surpreender. Isso aconteceu comigo na esquerda da tese algumas vezes. A primeira delas foi mapeando qual é o primeiro documento que recebe de Stein, que tem a recepção de Santo Stein no Brasil, que é algo que estava muito para além da hipótese inicial, e foi muito
próximo da vida de Sandra Stein. Ela chega no Brasil, tem uma circulação no Brasil e na América Latina muito próximo da época em que ela sofre o seu martírio. Se a gente for pensar que o primeiro escrito de Edith Stein vem para o Brasil em 1948, é muito cedo. Vamos pensar que o Husserl vai chegar e o próprio Heidegger vai chegar no mínimo 20 anos depois. É verdade. Ela morreu em 42, então em 48 já tinha. O escrito dela, já tinha uma recepção dela. E aí vem também, novamente, a outra surpresa. Onde? Na revista Ordem. Em um texto escrito logo depois que a revista Ordem está mudando de direção. Morre o Jackson de Figueiredo e assume o Alceu Amoroso Lima, que é um outro intelectual católico brasileiro e que tem um forte movimento numa revista que era um movimento de intelectuais católicos. E aí o que me surpreende? Como que chega essa recepção de Stein e como Edith Stein já se torna modelo de intelectual, modelo de uma pessoa virtuosa. Então, quem está discutindo ela é um movimento que é um movimento a partir de Dom Leme, no Rio de Janeiro, de pensar o papel, do leigo, 2, do espaço acadêmico. Então, Edith Stein já está no espaço acadêmico desde 1948, mas no espaço que é o espaço público. Ela não está sendo recebida na universidade. Ela está sendo recebida no jornal, numa revista que era para uma circulação de intelectuais católicos que estavam em um ambiente público. E aí já é uma outra surpresa. Aí nós temos, em 1952, uma outra recepção no artigo A Ordem, e aí novamente uma segunda surpresa, que é a recepção de Stein a partir de um texto da Hedwig Michel, que ela fazia parte da revista Estúdios, que é uma revista de intelectuais chilenos, que é traduzido para o português, na revista Ordem. Então já mostra como a circulação de Stein não foi uma recepção só no Brasil, mas uma recepção na América Latina. Porque ao mesmo tempo que ela está sendo apresentada no Brasil, ela está sendo apresentada no Chile. E novamente, como esse aspecto de... E aí é uma questão importante para a gente pensar em longa duração, que é Edith Stein, nesse primeiro momento, até... E aí eu apresento a minha tese. Até a peça de teatro de Stein na Câmara de Gás, ela vai ser sempre apresentada como modelo biográfico e como modelo de virtude. Então, ela é uma intelectual virtuosa, mas menos a discussão do trabalho de Santa Edith Stein, o trabalho de Edith Stein, mas mais da vida de Edith Stein. Lembrando que vida e biografia, elas se mesclam mais na teoria da recepção, é como você ler aquele indivíduo. Ela vai ser publicada uma revista pela Mariana Nabuco, que é a filha do Joaquim Nabuco. E aí, novamente, como que você tem a peça de teatro traduzida do Frei Gantio, traduzida pelo Manuel Bandeira. Então, a gente está falando de uma constelação intelectual, de intelectuais que estão na vida pública e que se aproximam de Edith Stein. São encantadas pela figura de Edith Stein, pela biografia de Edith Stein, principalmente. Então, é uma vida fascinante de uma intelectual, mas que não é só uma intelectual, é uma religiosa, é alguém que enfrentou grandes dilemas do século XX, que traz os intelectuais para perto dela, apesar de uma recepção muito recente. E de uma recepção que ela, e talvez justamente por essa recepção ser recente, ela chega primeiro a Edith Stein, depois chegam as obras. E aí a gente tem um momento em que Edith Stein vai ser pouco relida, pouco vista, a não ser nos jornais. E aí quando você vai nos jornais,
você vê que todos os debates sobre São João Paulo II, sobre a posição de São João Paulo II, vão passar pela recepção de Edith Stein. Então você tem um momento em que pré-beatificação, depois da beatificação e da conversão, você tem no Brasil uma forte discussão jornalística sobre Edith Stein. E aí, nesses momentos, novamente, entra uma biografia. As pessoas não tinham lido os textos de Edith Stein. E aí a gente vai chegar no momento que é muito importante, que é as duas pessoas que a gente está celebrando o jubileu esse ano. E começam a fazer um trabalho de mostrar a Edith Stein intelectual, as ideias de Edith Stein, respeitando a biografia fascinante, respeitando a biografia das ideias, mas mostrando a intelectual Edith Stein e as ideias dela para a formação de educadores, para a formação de psicólogos, para a formação da pessoa humana na filosofia e na teologia. Então, é muito claro esses dois grandes momentos. Edith Stein, ela chega primeiro enquanto pessoa, depois enquanto intelectual. E aí, um esforço intelectual, que é algo que é muito diferente de outros lugares, que no Brasil, justamente por essa natureza, a gente pode pensar dos grupos de estudo, Edith Stein, ela chega novamente em grupos que são mais surpreendentes do que o esperado. Se a gente for pensar, um filósofo chegaria na recepção latino-americana a partir das suas ideias e no campo da filosofia. Isso seria uma lógica. Edith Stein chega a partir da biografia no campo da cultura, no campo da revista para intelectuais, da peça de teatro, do livro de biografia, e depois ela chega na academia, não necessariamente pela filosofia, mas pela teologia, pela antropologia e principalmente pela psicologia. Então ela ganha um terreno aqui muito mais plural. Não é à toa que os estudos steinianos, elas têm um leque de possibilidade que é muito abrangente. E que isso revela um tesouro para a gente. E aí, novamente, nós estamos chegando numa fase que é muito mais... O trabalho está muito mais fácil no sentido de organização do que era quando a irmã Jacinta abriu os estudos steinianos do lado do Frei. Então, segura aí. Você já está falando de agora como está. Mas vamos aqui, voltando aqui um pouquinho. Você fala, né, de 1948 a 1980. Você faz essa divisão. O que é que acontece em 1980 que dá essa virada? Porque a gente sabe que a professora Ângela só vai chegar no Brasil em 2001. Mas o que é que acontece em 1980, que faz com que tenha esse marco aí? Nós começamos a ver um movimento a partir das editoras católicas, um movimento a partir de uma leitura da Edith Stein, já canonizada, já beatificada, e da construção dos intelectuais chegando nas academias. Então você tem um grande evento, que é Edith Stein, personagem já lida em 1948, já lida na década de 50, na década de 60, em especial até a década de 60, como uma pessoa virtuosa, uma judia, católica, cristã, convertida. Uma santa intelectual, né? Uma santa intelectual, ou seja, ela vem muito naquela coisa da biografia fascinante, muito diferente, debatida em jornais. Então, você vai ter aproximações dela com a Joana d'Arc, você vai ter aproximações dela com a Papisa Joana nos jornais,
você vai ter a apropriação dela como uma releitura do modelo de intelectual. E aí começa a surgir as traduções de Edith Stein, e em especial a figura da irmã Jacinta. E aí tem algo ali que a gente tem que mostrar muito, porque se fossem alguns outros países, a gente já teria fórum, congresso, livros sobre o papel da irmã Jacinta como intelectual da Universidade Sagrado Coração de Jesus. Porque nós temos uma editora que vai estar preocupada em fazer a tradução de Edith Stein, seja do Mistério do Natal, que é essa primeira obra a ser traduzida e chega até nós, e de pensar ela como intelectual. Ou seja, de uma tese feita sobre o Santo Edith Stein, e publicada por uma brasileira. A primeira doutora, né, brasileira. Primeira doutora brasileira a fazer esse trabalho. E aí a gente pensa, como eu falei, se a gente for pensar nos dias atuais, a gente só tem esses múltiplos estudos de Edith Stein porque a irmã Jacinta abriu o caminho lá na frente. Lá atrás. Ela estava ali, pensando numa documentação que não estava traduzida em português, ela não estava no Brasil, ela estava na Itália, e com um trabalho de um esforço dos intelectuais de apresentar Edith Stein para além do que era notícia, para além daquela confusão jornalística que estava em anos anteriores. Então, na década de Se 80 você tem está aqui e não sabe quem é a irmã Jacinta, a irmã Jacinta Turulo Garcia, né? Ela é irmã, uma religiosa do Sagrado Coração de Jesus, né? E ela foi reitora, ela fez a tese dela do doutorado, né? Lá em Roma. Então, ela não foi uma tese defendida no Brasil, mas ela era uma pessoa, uma estudiosa brasileira, né, que estudou em Roma, defendeu a tese lá, voltou para o Brasil e aqui ficou reitora da Universidade do Sagrado durante uns bons anos, acho que umas 2 décadas. Eu não sei precisar quanto tempo ela ficou, mas com certeza mais de 10 anos, né? E nesse período, com esse período que o Danilo está situando, né? Então foi fundada a Edusc, que era essa editora, a Edusc, que hoje infelizmente não existe mais, mas que começou a traduzir obras, algumas obras da Edith Stein e também da professora Ângela Lisbelo, né? Tem algumas obras. e com um trabalho de... Porque essas traduções, elas não foram de forma aleatória. Então, quando escolhem traduzir a professora Lisbelo, traduzem cultura e religião, traduzem um esforço de mostrar a riqueza fenomenológica para a formação de intelectuais. E aí vamos pensar na Universidade Sagrado Coração, pensando em intelectuais que são católicos, pensando numa abertura para outros, para um diálogo intelectual rico, a partir dessa tradução. Então, a partir desse conhecimento desta intelectual. E isso é uma atitude muito nobre, porque é uma aposta que a própria Stein faz. Quando a Stein está num diálogo com o século XX, no meio de uma Alemanha com a ascensão do nazismo, ela faz um projeto intelectual de aproximar São João da Cruz do conceito de empatia, aproximar uma tradição carmelita da fenomenologia russeliana. Ela está apostando em que as ideias, o esforço intelectual pode permitir uma empatia que pode causar uma resistência ao fascismo, uma resistência ao nazismo, uma compreensão do outro como ser humano. E aí, se a gente pensar isso como uma tese steiniana, e aí a gente pode pensar isso como uma tese no tempo, o professor Eduardo Gonzalez de Pia tem uma tese linda sobre a concepção de tempo em Stein. Ela, no Brasil, o que a Universidade Sagrado Coração faz com as traduções é uma aposta, um projeto intelectual de pensar que as ideias podem
causar uma empatia. Ou seja, a figura de Stein é fascinante, sim, ela tem uma tradição rica, mas quando eu apresento a Stein a partir da universidade, quando eu apresento as ideias da Stein a partir da tradução de livros, do trabalho da professora Ângela, eu permito uma abertura com o outro e eu permito que não apenas seja apresentada a figura solta, mas as ideias dela para criar um sólido campo de empatia com essa personagem. Então a gente está falando Uhum. de um projeto intelectual. E aí um Uhum. projeto intelectual que eu acredito que ele tem tudo a ver com a recepção dele pela fenomenologia, pela Uhum. fenomenologia e pela psicologia. E eu estou Isso falando faz sentido o que você está falando, inclusive, porque era intenção traduzir todas as obras, que infelizmente não aconteceu. Mas quando foram traduzir as da Edith Stein, como você já falou, o Mistério do Natal, que é uma obra menor, tudo mais, uma obra maior que temos pela Eduz é A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, que é uma exato, coletânea de várias conferências que a Edith Stein deu, né, voltada para mulheres, mas também na formação de homens também, que a visão da reciprocidade que existia entre homens e mulheres, né? Mas assim, sem entrar no assunto do livro, mas assim, ela dá toda uma base fenomenológica, mas também uma base cristã, né? Para que homens e mulheres daquela época também, né? Como você já situou, né? Ali que é, estavam sendo infestados, a palavra que me vem de várias ideologias, a ideologia nazista também, mas o próprio liberalismo, o próprio marxismo, né, que ia esvaziando as pessoas e transformando as pessoas ali em as ideias, né, ideias distorcidas, distorcem também a, a pessoa, né? A força das ideias que estavam ali e ela vai colocando ali um território, dialogando com cada uma dessas ideologias, dialogando, mas ao mesmo tempo fincando os seus pés no fundamento seguro. Né? Então, é realmente a partir dessas reflexões, de olhos no chão, né? No chão da realidade, mas ao mesmo tempo uma mulher com os olhos para o eterno, né? Para a eternidade, que ia suscitando naquelas pessoas esse movimento, um movimento assim bem revolucionário no sentido, né, bem contracorrente, porque ela realmente estava fazendo algo que não era o convencional naquele momento, né? E de fato isso que você fala faz todo sentido, porque quando vem a editora, eles colocam assim, tudo bem, vocês já conhecem a vida um pouco, de várias biografias, agora vamos conhecer o que ela pensa, né? exato. Vamos trazer aqui o que ela tem para dialogar, né? Então, E isso muito com faz. o próprio trabalho da Edith Stein, por exemplo, pensando na questão do livro A Mulher, a Stein ela vai apontar pela literatura. Em vários Uhum, momentos ela vai citar a literatura, ela vai uhum, citar o caminho da cultura. O que uhum, em alguns momentos eu aponto na tese da aproximação dela com o Papa João Paulo II, que os dois pensam a cultura como uma forma de chegar à interioridade do ser humano. uhum, Então, há um trabalho da cultura, há um trabalho de pensar a cultura para pensar esse diálogo com as ideologias, para mostrar que elas podem estar distorcendo o que essa uhum, tradição cultural está mostrando. uhum, E aí é algo que, novamente, a Eduz que faz. Quando eles escolhem a obra da professora Ângela, eles escolhem pensar cultura e religião. uhum, Então, eles fazem novamente biografia e produção intelectual na tradição do pensamento steiniano estão muito próximas. Elas são muito difíceis de desassociar, porque uhum, Stein tem um projeto intelectual muito coerente com a própria vida. uhum, E aí você vê isso espelhado na recepção. Por mais que aí, se a gente faz uma recepção de longa duração, você vê que
esse projeto que a gente está comemorando o ano de prata jubilar, ele segue as orientações de Stein. Então, Stein não é vista apenas como um objeto a ser analisado, como muitas vezes na tradição de ciências humanas, a gente pega um autor, pega um intelectual e simplesmente transforma ele em objeto a ser analisado, mas nessa tradição do jubileu, ela é um objeto a ser vivenciado. Então, ela é um modelo de um projeto intelectual que é abraçado por essas duas intelectuais, por essas duas Uhum. comunidades. Então, tanto a Uhum. professora Ângela quanto a irmã Jacinta. Uhum. Por isso, dá esse fruto, que são esses 25 anos de produção dessas duas intelectuais. Uhum. E que vai causando para a gente uma mudança de o que muda a linguagem. Então, se você for pensar, óbvio, hoje, infelizmente, não existe a EDUSC, mas existe uma geração de intelectuais, e aí a gente já está pensando em produções geracionais, que aprenderam com a professora, com a irmã Jacinta e com a professora Ângela, e que foram para campos distintos, mas que continuam esse trabalho, seja de tradução, seja de releitura, seja de produção intelectual sobre Wittgenstein e sobre esse projeto intelectual steiniano. Então, e um exemplo claro é o próprio Instagram, a vida de Wittgenstein, na qual você, a Maria Cecília, vocês mantêm essa tradição numa linguagem que é a linguagem da internet, a linguagem virtual que a Ah, gente tem então isso hoje. aqui também é história, Danilo? Eu achava que história era só as coisas que aconteciam lá no passado. Exato, Nós aquela estamos fazendo história, Danilo, brincadeira. é Mas é bom aquilo. ouvir isso de um historiador. A história está sendo construída ainda, Danilo. Exato, a história é sempre um movimento de presente. A história sempre vai ser viva, porque a gente sempre tem um olhar para o passado para entender o presente. Enquanto a gente estiver questionando o presente, a gente tem história. Quando a Uhum, gente pensar o porquê da gente estar fazendo, do porquê que a gente constrói essa cultura, o porquê que a gente senta diante de um celular para conversar com as pessoas, nós estamos fazendo história e aí pensando em uma tradição steiniana, nós estamos fazendo um esforço intelectual para gerar empatia para construir um futuro. E aí é uhum. muito bonita a concepção de tempo de Stein, que é o presente pode estar gerando conflitos, pode estar gerando um sentimento, e aí eu vou pensar no conceito do Bauman de fluidez, ou no conceito do Byung-Chul Han de confusão momentânea, mas que você tem uma tradição do passado, e aí Stein está pensando numa tradição católica, mas também numa tradição cultural, intelectual, pode te dar bases para gerar empatia no outro no presente e criar uma possibilidade de futuro. Ou seja, você não vai ter um pessimismo do presente, porque você tem uma tradição, um tesouro de tradição do passado que te orienta o futuro. Então, Uhum. passado e futuro se encontram como possibilidade ou princípio de esperança. E isso Ou ela se- traz a tradição cristã. Desculpa, te interrompi. Não, Conclui. à vontade. Não, eu só dizendo assim, isso quer dizer que pode ser que tenha alguma pessoa hoje que esteja aqui assistindo a gente que diga, ah, legal, beleza, foi bom conhecer. Mas pode ser que aqui tenha alguém, né, que seja tocado por essa live e diga, nossa, eu quero conhecer mais Edith Stein e vai se tornar um pesquisador e vai também ajudar a construir essa história. É isso que você está dizendo? Exatamente, a gente Porque a tem gente está aqui criando empatia com as pessoas e as pessoas estão gostando muito da gente, estão achando que é muito legal, estudar Edith Stein, que nós fizemos os nossos doutorados nela. E aí você diz, nossa, a Magna parece ser gente boa. Ah, não conheci o Danilo, mas olha, esse Danilo parece ser muito gente boa. Então, se eles são gente boa, eles estudaram Edith Stein, então vai que, né? Eu também esteja. É isso que você está dizendo?
E daqui Exatamente. possam surgir novos pesquisadores. E novas leituras sobre Einstein. Uhum, As pessoas uhum, podem falar, olha, eles estão causando empatia para a gente, aí eles vão ler Einstein, vou me apaixonar por ela, como eles se apaixonaram por ela, pelos escritos dela, e vou resolver um problema do presente para garantir uma solução de futuro, através da minha pesquisa, do meu olhar, da minha abertura para conhecer os escritos steinianos, para conhecer a reflexão de Stein, não só sobre o passado, mas sobre o presente, porque um projeto intelectual pode possibilitar novos presentes e novos futuros. Então, que Stein começou na Alemanha, na Polônia, chega na América, encanta intelectuais no Chile, como Jaime Zaguari, como Edvig Marshall, como intelectuais no Brasil, como o grupo da revista A Ordem, do Alceu Moroso Lima, mas também como a Ana Maria Nabuco, e chega a um grupo no meio do século XX, em um momento de crise, no momento de crise do Ocidente, e aí é muito interessante que o 11 de setembro sempre foi traumático na América Latina, seja na questão chilena, seja na América como um todo, com o 11 de setembro. Mas no Brasil, nessa data, a gente tem um início de um projeto de esperança. E que a gente está vivenciando ele hoje. Então, é nesse momento que chega alguém que a gente está, que casa junto com a irmã Jacinta. Se a irmã Jacinta, ela é essa mulher de coragem, desbravadora, que fundou, ela funda também de uma história de uma amizade. Através de uma história de uma amizade que ela tem com a professora Ângela, que vem ao Brasil dialogar com a tradição italiana, mas que eu percebo ao longo das leituras que há uma dupla influência. Há uma influência dos pensadores brasileiros, no escrito da Ângela, e da própria Ângela quando ela vem no Brasil, que ela é influenciada por esse olhar brasileiro dentro das conferências, dentro dos estudos, dentro das leituras que ela faz ao longo dos tempos sobre a própria Stein. uhum. Então vem se formando, assim, Não, inclusive ela se encanta com o Brasil, né, com a forma do brasileiro. Nós fazemos pesquisa porque ela diz que aqui se concretizava muitas vezes o sonho da Edith Stein de ter uma visão de ser humano que sem perder a sua complexidade, né, sem se perder em um aspecto ou em outro. E é muito belo realmente você destacou antes essa questão de que chegou, poderia chegar na filosofia, né? Uma filósofa poderia chegar na psicologia, a filosofia. Mas ela teve entrada assim muito tranquila, né? E muito rápida na psicologia, na educação, na teologia. Então, em tudo que a gente faz, eu acho que todos podem testemunhar nos eventos, nos simpósios, nos congressos, na nossa pós-graduação, nos grupos de estudos, grupos de pesquisa. É muito, sempre foi o que você chama plural, né? Aí a gente, numa linguagem mais pedagógica, a gente chama interdisciplinar, né? Mas tá no mesmo. Sempre é difícil ter aqui vamos montar um grupo de estudos só de pedagogos, só de psicólogos. Seria interessante, mas eu desconheço, né? Acaba sempre tem um puxadinho, assim, né? A gente abre, mas aí tem um perfil, né, que se destaca, ali, tipo lá o grupo do Juvenal, tem um perfil mais filosófico e tal, mas tem de tudo lá, né? O nosso grupo também de pesquisa, de introdução ao pensamento edificante também, eu tenho um perfil mais, uma linha mais pedagógica, mas sempre vem de tudo. Então, o pensamento dela realmente vai
se misturando e tem esse caráter interdisciplinar, e a professora Ângela Lisbelo fica encantada com isso. Ela foi um ganho, né, também para a vida dela, essa interdisciplinaridade. E claro que tem muito chão a ser construído ainda, né? Mas já existe essa marca, né, no nosso meio E desse é diálogo. um, e é o projeto que encantou Einstein. Porque quando Einstein ela faz, primeiro ela vai fazer ela vai se encantar pela história, ela vai se encantar pela psicologia, de certa forma, mas depois ela vai se afastar rapidamente, pensando em uma psicologia cientificista. O que ela vai encantar com a fenomenologia russeliana? A fenomenologia russeliana era método. Não Era o era, quê? Era o quê? ela era um método, ela O era um método. modo de vida. Ela não era um campo fechado de intelectuais em torno de uma ciência específica ou um grupo fechado de construção. Husserl, ele aceita e ele aproxima intelectuais de várias vertentes. O Husserl é matemático, tá? Logo chega o Max Scheler, logo chega o próprio Conrad Marx, Que o era Adolfo Mann, bióloga. que era bióloga. Então, assim, ele está pensando um modo de vida. Ele está pensando um modo de ler o mundo. E isso que, por razões políticas, sociais, econômicas, vai impedir esse projeto de gerar mais frutos fora da corrente da filosofia. Então, o grupo do Husserl nasce como método, mas algum tempo depois se torna um campo. No Brasil se vê uma releitura desse projeto de maneira praticamente espontânea, como você muito bem falou. Eu não conheço um grupo que seja de um único campo de pesquisa estudando Einstein. Você tem várias leituras sobre isso. E aí, o debate, novamente, esse diálogo passado e presente se dialogam o tempo inteiro. O próprio Einstein, ela é a assistente de Husserl e a pessoa que mais, até quando Heidegger ascende na universidade na Alemanha e o Husserl ele é retirado, ele é isolado, Stein ela mantém sempre um diálogo de mostrar qual era o projeto russeliano, qual era o projeto de Husserl enquanto alguém que estava pensando uma nova ciência, um novo método para pensar uma nova ciência do mundo. Então, ela não queria que a fenomenologia fosse algo cristalizado, ela queria que fosse algo plural. Ela defende isso o tempo inteiro, ela defende que é um método rigoroso, que é uma ciência rigorosa, mas que permitir um diálogo com muitos campos. Ela própria vai para pedagogia, ela vai para teologia, ela entende como esse diálogo ele é fundamental. Ela lê Henry Newman como uma pesquisa fenomenológica, foi um doutor da igreja. Então, a gente vê consolidando aqui no Brasil esse caminho de entender os estudos steinianos não como uma coisa presa a um determinado campo, mas como uma possibilidade de diálogo interdisciplinar para múltiplos campos, e que torna muito mais rico os estudos steinianos. Nós temos trabalhos excelentes na área do direito, na área da psicologia, na área da antropologia, da educação, da filosofia. Eu já vi trabalhos na área da arquitetura, usando conceitos steinianos. E pensando Stein para resolver problemas imediatos do presente. E isso é algo que enriquece a comunidade brasileira e que permite que a comunidade brasileira vai se expandindo cada vez mais, vai gerando um diálogo muito mais rico. E isso eu acho que é o que encanta mais a professora Ângela e, eu acredito, a irmã Jacinta, de ver como essa pluralidade deu certo, como aqui se fundamenta um pensamento verdadeiramente aberto a uma fenomenologia. Aberto a entender que a fenomenologia ela não é uma legitimação de campo,
mas ela é uma possibilidade de ler o mundo. Então, ela é uma possibilidade de ler e estar no mundo. E isso é muito mais rico. E eu acho que é muito mais interessante. Para que a Uhum. gente possa aplicar o pensamento steiniano, ter uma abertura para a metafísica, ter uma abertura para entender os movimentos culturais que a gente está inserido. Uhum. Maravilha, Danilo. Que bom. Então, uma live assim, tão olhando para o passado, vendo o nosso presente e já apontando, né, para o futuro. Que coisa boa criar raízes, né? Muitas vezes Exato. nós vemos tantas propostas aí desenraizadas, né? Como se a gente tivesse que esquecer tudo que foi feito e tem que construir sempre do novo, sempre do zero, sempre do zero. Mas a beleza de contarmos com essa construção, né, que já está encaminhada e também cada um também colocar seu tijolinho ali, cada um dar sua contribuição, né, nesse grande edifício, né, do conhecimento, da vida. Enfim, muito obrigada, Danilo. Desde já quero te agradecer, foi muito bom estar aqui, muito rico. Nós teremos estas lives, como eu já iniciei falando, vão ser lives quinzenais, né? Então, de hoje a 15 dias, eu não sei exatamente qual data será, acho que 14 de maio. É, é 14 de maio? Enfim, eu peguei Isso, aqui. acho que Então, já foi demais. 14 de maio, né? 15 é uma sexta, sábado é 16, meu aniversário. Então, é isso mesmo, dia 14 de maio estaremos aqui com uma convidada. Eu não vou dizer o nome dela porque ainda está faltando uma confirmaçãozinha, mas é alguém que esteve lá na chegada da professora Ângela aqui no Brasil e ela estava lá para receber no primeiro encontro. Nós já convidamos e vamos aguardar aí o retorno. Mas é isso. Queremos convidar vocês para nos acompanharem, né, nessa homenagem que será até setembro, né? Vamos fazer um marco aí. Nós já vimos que o 11 de setembro vai cair numa sexta, mas aí nós faremos live dia 10 de setembro para fechar, né, com chave de ouro essas lives comemorativas, celebrativas dos nossos 25 anos. Eu já digo nossos, né? Já me sinto parte. Exato. Você se sente parte disso? Esse jubileu é seu também, Danilo? Esse jubileu é meu também. Eu tenho visto um movimento muito bonito. A gente tem uma ação que vai ser feita de celebração da irmã Jacinta aí, da professora Ângela, que está sendo feito, de pensar uma forma de exposição dessas duas intelectuais e Uhum. que faz parte da nossa essência, faz parte do nosso horizonte de Aham. projeto intelectual, de projeto de vida. Maravilha. Você tem alguma história, assim, algum contato pessoal, algum evento que tenha te marcado pessoalmente, ou com a professora Ângela, ou com a irmã Jacinta, algum contato? Quer contar pra Dois, gente encerrar? eu acho que dois momentos que eu acho que são muito interessantes de encontro com as duas. Um foi de eu terminando o TCC e me preparando para o mestrado. E aí foi no momento em que aconteceu o terceiro congresso, terceiro simpósio internacional de design. Então você imagina aquele momento de E você estar foi terminando. aonde? Foi em Belo Horizonte, foi Ah, eu estava lá, o terceiro, lá na Universidade exatamente Federal, né? De Belo isso Horizonte. mesmo, que o professor Miguel organizou junto do professor Moisés. E o Eu tinha Juvenal. participado, O o Eric professor Derrus Juvenal, estava lá, eu conheci. eu tinha o professor Francisco Alfieri, eu tinha participado de Salvador, quando eu Uhum. conheci a professora Jacinta, a gente sentou, conversou, e me recebeu super bem, apresentou as ideias, a gente conversei com o professor Francisco Fieri, e aí no congresso de Belo Horizonte, no simpósio de Belo Horizonte, eu tive uma oportunidade que foi algo que mostra a generosidade intelectual das duas.
eu estava preparando a comunicação e pensando já em como iria continuar os estudos. Eu tenho isso aqui em casa em algum das minhas pastas, que eu guardei até hoje. E que foi um momento que eu estava conversando com a professora Ângela, e aí eu conversei com ela, com o professor Eduardo Gonzalez de Perro, que depois teve na participação das minhas duas bancas, tanto de mestrado quanto de doutorado, que também é uma outra história. Mas aí a gente estava indo para o auditório, ia ter a conferência da, da professora Ângela e do Eric Russo. Ia ter a conferência no auditório lá embaixo, na parte de baixo da UFMG. E aí a gente estava terminando de almoçar, descemos, conversando, e aí eu sentei. Aí a professora Ângela sentou do meu lado, junto da irmã Jacinta, perguntou quem eu era, a irmã Jacinta já sabia, me apresentou, e eu começando o italiano, a gente conversando, e ela perguntou o que eu estudava. Eu falei que estava estudando história, me interessei pela concepção de tempo e de time. E aí, conversando com a professora Ângela, ela conversando, anotando num papel do que a gente estava falando, ela viu que eu estava escrevendo, pediu para dar uma olhada, e depois ela me mostrou um rascunho da concepção de tempo steiniano que ela tinha estudado e aplicando como isso poderia fazer parte desse projeto meu de mestrado. Então, a gente tem um esboço da concepção de tempo em Einstein, que eu falei aqui um pouco agora para vocês, pela professora Ângela. E uma coisa que nasceu de maneira tão natural, sabe aquela coisa que poderia ser um curso, uma aula, algo que no mundo acadêmico de hoje seria algo tão difícil que nasceu numa conversa pós-almoço, antes da palestra, de duas referências intelectuais sentando e conversando com um menino Um terminando a jovem, graduação e preparando para o mestrado. Exato. um guri véi, Exato. vulgo um guri véi. Exatamente. E apresentando em um rascunho. Sabe o papel que a gente recebe um certificado, tira uma folha e vamos escrevendo de caneta em conjunto? E isso demonstra uma generosidade, um papel de um intelectual que realmente está interessado em discutir ideias. Das duas que estavam discutindo ideias e estavam, não, vamos construir em conjunto aqui, vamos pensar essa construção. Isso Uhum. mostra um pouco como as duas são. A generosidade, né, delas. Exato. E é delas, é uma característica delas. Uhum. Que Elas estão fazendo. maravilha, Danila. Obrigada pela sua Obrigado. história, a sua história também, que está sendo, né, construída. Obrigada. A Cecília está dizendo que lindo. Vocês gostaram, pessoal? Gostaram de conhecer mais do Danilo, do trabalho dele? Gostaram de estar aqui conosco? Se você está aqui conosco ao vivo, muito obrigada Muito pela obrigado, sua pessoal. presença nessa véspera de feriado aí, que as pessoas já estão, né, pensando mais em descansar do que assistir live. Mas também aqui eu acho que também foi um descanso, né? A gente ouvir, aprender. E tá aqui o Lucas dizendo que foi ótimo, muito Minha verdade. tia, minha tia É, Querine tá aí. Um abraço e pra se ela. você está assistindo a gravação dessa live, vai ficar salvo. Comenta aqui também, diga o que você achou, né? E nós te aguardamos dia 14 de maio para a nossa segunda live comemorativa pelos Mamãe, 25 anos. mamãe, meu pai tá aí. Manda um abraço Hã? para todos. Minha Sim. irmã, meu pai, tá todo mundo aí. Valeu, o pessoal tá te parabenizando aí. Um descanso muito agradável. Que bom, que bom, que bom que foi um Obrigado. descanso também para nós, assim, esse bate-papo fim de noite, né? Apesar de todas as correrias do dia, também é Da um descanso epopeia, estar aqui com da você. epopeia que você viveu para abrir essa live com um descanso. Pô, esse trânsito de São Paulo, eu me acostumo e me desacostumo com ele. A gente acha às vezes que dominou, aí ele nos surpreende, assim.
Mas que bom que deu certo, né? Foi bom ter mantido, foi bom ter estado aqui com você e com todos os que estão aqui conosco. Um Muito obrigado. abraço e até Abraço. mais. Tchau, tchau. Tchau.